Fala pessoal, vamos continuar? Então aqui nós vamos falar agora sobre desconcentração e descentralização. Desconcentração é aquilo que você tem quando você está começando a estudar e a televisão liga. Essa? Não é essa, beleza? É outra, desconcentração administrativa aí, certo? Vamos pensar rapidamente. Esse quadrinho aqui praticamente resolve a tua vida aí com relação à desconcentração e descentralização, certo? Praticamente resolve todas as questões aí deste assunto. Então veja só, descentralização, o que acontece? O Estado ele está organizado de forma a atender ao interesse público, a prestar serviço público. Para ele prestar esse serviço público, ele tem que ter o quê? A eficiência. Lembra do princípio da eficiência? Então, para ele ter a eficiência, ele vai ter que trazer o quê? A descentralização ou a desconcentração, certo? Para trazer a capilaridade necessária aí para chegar mais próximo ao cidadão aí para você atender a ele com as políticas públicas. Então, veja só. Descentralização, quando eu estou descentralizando algo, certo? Estou entregando para alguém para fazer em meu lugar, eu estou trazendo uma das hipóteses, ou descentralização ou desconcentração. Quando é uma, quando é a outra? Descentralização, eu tenho duas pessoas jurídicas, ou seja, está saindo de uma pessoa jurídica uma atribuição, está indo para uma outra pessoa jurídica para ela executar aquela atividade. Então, nesse caso, eu estou falando da descentralização, certo? Internamente, quando eu estou falando o quê? De uma atribuição para minha mão direita fazer algo, eu entrego para minha mão esquerda, eu vou ter uma única pessoa jurídica, um único órgão, por exemplo, ou uma entidade. Eu estou falando da desconcentração, certo? Então, mesma pessoa jurídica, desconcentração. Duas pessoas jurídicas, descentralização. Perfeito? Não esqueça isso. Então, descentralização, não há subordinação, não há hierarquia, certo? Descentralização, duas pessoas jurídicas. Eu estou entregando para uma outra pessoa para que esta pessoa atenda a uma atividade específica, não tem o que? Hierarquia, perfeito? Guarda isso. A descentralização, eu tenho duas formas de descentralizar. A primeira forma vai ser por outorga, certo? Por outorga. O que significa por outorga? Significa por lei, certo? Então, por lei vai transferir a titularidade e também vai transferir a execução, certo? E se colocarem isso na tua prova, tá correto. Se colocarem que só transferem a execução, de modo geral, transfere a execução, de modo geral, também está certo, perfeito? Porque imagina o seguinte, nesse caso, a titularidade continua a pertencer, no exemplo da esfera federal, vai continuar pertencendo ali para a União, certo? Então, a titularidade continua da União, ainda que ocorra uma transferência dessa titularidade para uma autarquia, perfeito? Porque a União ainda ela pode o quê? Extinguir esta transferência para a Anvisa por meio de uma lei. Então, é por isso que posso dizer que transfere essa titularidade. Eu estou falando um negócio bem sucinto aí, porque é um debate muito grande relacionado a isso com alguns doutrinadores, certo? Então, mas posso falar que transfere a titularidade? Posso, ainda que a titularidade pertença à União, posso falar que quando eu crio uma pessoa jurídica que está dentro da administração pública, eu posso falar dessa transferência da titularidade? Posso, ok? Posso, mas não é usual, mas posso falar isso sim, tá? Agora aqui embaixo não.
Aqui embaixo eu não posso falar de que transferência de titularidade. Aqui embaixo é unânime dizer que não transfiro titularidade, só transfiro quem há execução. Vandeira, eu não estou entendendo nada. O que você está me falando aí? Olha só, estou falando o seguinte, descentralização, 2 pessoas jurídicas. Âmbito federal, então vai lá estar quem? Lá, a União vai estar transferindo aqui em cima, por outorga. Então, para uma autarquia, para uma fundação, para uma empresa pública ou para uma sociedade de economia mista. A gente vai ver isso aqui nas próximas aulas, ok? Então, 2 pessoas jurídicas, ok? 2 pessoas jurídicas, União e uma entidade. Quando ocorre por outorga, está ocorrendo por lei. Então, por lei eu crio, por lei eu transfiro a titularidade e a execução para uma dessas entidades. Aqui embaixo, agora não. A descentralização por colaboração ou delegação é para o particular lá, para o administrado. Ele quem vai agora ter o que? O direito da execução daquele serviço público, certo? Então, ocorreu por meio de delegação. Delegação, autorização, delegação, permissão ou concessão, perfeito? Então, aqui em cima, continua com a administração pública. Aqui embaixo, transfiro a execução para um particular mediante aí uma delegação dos serviços públicos, perfeito? E aqui embaixo, desconcentração, uma pessoa jurídica, uma só pessoa jurídica, a hierarquia e subordinação. Exemplo, então, um órgão público, a União, um ministério é um órgão? Sim. Quando ele cria uma nova secretaria dentro, quando ele está criando uma nova secretaria e está ocorrendo descentralização, não, é uma única pessoa jurídica. Se é uma única pessoa jurídica, está ocorrendo o quê? A desconcentração. Então, a desconcentração pode ocorrer tanto para órgãos e assim como também para entidades. Então, a Anvisa está na sede no Distrito Federal. Ela pode colocar uma representação regional em cada estado, sim, da Anvisa. Há que se falar em descentralização, há 2 pessoas jurídicas nesse caso? Não, ainda há só uma pessoa jurídica, então por isso que também estou falando de desconcentração, perfeito? Descentralização, 2, desconcentração, uma pessoa jurídica, perfeito? Vamos ver como cai? Vamos lá. Descentralização, 2. É uma distribuição de competências de uma pessoa jurídica para outra, perfeito? Perfeito. Física ou jurídica. Caso de pessoa física, aqui, delegação por autorização. Autorização pode ser feita para pessoa física ou pessoa jurídica. Então, no caso da descentralização, pode ocorrer por pessoa física ou jurídica? Pode, perfeito. E difere da desconcentração. Fato de ser esta uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Então, desconcentração, uma pessoa jurídica. E desconcentração, 2, correto? Correto. Isso aí é a definição correta. Questão 2. De acordo com a legislação brasileira, a delegação de competência, um instrumento de descentralização. Delegação é um instrumento, sim ou não? Sim, eu transfiro lá para o particular, certo? Só pode ser feita a autoridade diretamente subordinada ao delegante. Tem isso daqui? Não, não tem hierarquia, não tem subordinação. Achei um erro na questão, já rabisco, já vou para frente. Mas vamos continuar aqui só para fins para ver se tem alguma coisa importante para comentar. Ao delegante acarreta uma interrupção da delegação quando há mudança do titular do cargo. Não tem nada a ver. Então, errada a questão 3.
Pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta constitui-se um produto do mecanismo da desconcentração administrativa. Ele está dizendo assim, olha, a União, ela formou algumas pessoas jurídicas da administração direta, então, ou seja, lá, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Ele está me dizendo que isso aqui é um mecanismo da desconcentração? Não, porque eu estou trazendo um mecanismo do que? Da descentralização. Então, não é desconcentração, por isso meu item vai estar errado. Terceira, quarta questão. Tanto a descentralização quanto a desconcentração mantém-se a relação de hierarquia. Tem hierarquia? Não. A desconcentração tem. A descentralização não tem. Perfeito? Errado, meu gabarito. Próxima questão. 5. O EMEDIC é um exemplo de órgão público? Sim, é um ministério desconcentrado, ao passo que o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, é uma empresa pública, está aqui, resulta tecnicamente na descentralização administrativa. Perfeito? Perfeito. Imagina aqui, ó, a União, aqui dentro da União está quem? O EMEDIC, e aí depois eu coloquei lá o SERPRO como uma empresa pública, está fora, estou gerando uma segunda pessoa jurídica, com relação a essa aqui, primeira pessoa jurídica, segunda pessoa jurídica. Então, nesse caso, eu tenho uma descentralização, e o EMEDIC está aqui dentro, tem uma pessoa jurídica só, então é o caso de desconcentração por especialidade. Perfeito? Questão 6. A desconcentração mantém os poderes e as atribuições da titularidade de um mesmo sujeito de direito, ao passo que a descentralização os transfere para outro sujeito de direito distinto e autônomo, elevando o número de sujeitos titulares dos poderes públicos. Novamente, pessoal, isso daqui é o que? Uma regra, certo? Errei uma questão dessa na prova. Caberia recurso? Caberia. Por quê? Aqui está dizendo assim, desconcentração, mantém-se os poderes e as atribuições na titularidade de um mesmo sujeito. É isso ou não é? Desconcentração, uma pessoa jurídica. Perfeito. Ao passo que a descentralização, aqui agora tenho duas pessoas jurídicas. Certo? Transfere para outro sujeito de direito distinto e autônomo elevando o número. Então, está aumentando o número de titulares? Sim. Mas o que eu chamo a atenção para vocês como regra geral? Tá certo? Tá certo. Caiu na tua prova, você errou, entra com recurso. Por quê? Está falando assim, a desconcentração mantém o número, mantém os poderes e as atribuições. Ó, os poderes e as atribuições de quem dá a titularidade, ó. Isso aqui que eu estou chamando a atenção para você. Por quê? Ó, a descentralização está dizendo que transfere a titularidade para outro sujeito de direito distinto e autônomo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando ocorre uma descentralização, a ocorrência do que? Da transferência da titularidade. Quando é uma descentralização por delegação, não há, certo? Mas ele trouxe na forma genérica e diz que isso é uma regra e diz que isso que está certo. Então, uma questão parecida com essa, o que você faz? Eu anoto aqui em cima, certo? Eu anoto aqui em cima para guardar ela para véspera de prova eu estar olhando essas questões problemáticas, que são as questões que, se caírem, eu repito o que o examinador colocou aí eu acerto essa questão que é problemática, ok? Essa questão que derruba candidatos bons aí, perfeito? Porque, em tese, estaria errada essa questão aí, mas o gabarito, ele vem dizendo que está certo, mas está com problema aí. 7ª questão. Quando o Estado cria uma entidade
e a ela transfere por lei determinado serviço público, ocorre a descentralização por meio de outorga, por meio de lei, perfeito? Perfeito, essa aí é a definição aí da descentralização por outorga. Oitavo, a criação por uma universidade federal de um departamento. Então, uma universidade federal está criando um departamento. Então, veja que é uma só pessoa jurídica. Específico para curso de pós-graduação, vai falar que, e tem que falar que é o que? Uma desconcentração. É um exemplo de descentralização? Não. Exemplo de desconcentração, porque eu tenho só uma pessoa jurídica. Então, um órgão, foi criado dentro de uma entidade, esse órgão está ocorrendo aqui uma desconcentração, certo? Então, por um órgão ou por uma entidade, criou-se um órgão internamente, essa departamentalização que ocorreu internamente vai se chamar o fenômeno de desconcentração. Na questão, transferência pelo poder público por meio de contrato, vai ser o quê? Isso aqui vai ser descentralização por delegação, perfeito? Ou ato administrativo unilateral. Posso ter nessas duas casos aqui um exemplo de ato administrativo unilateral, autorização de contrato, concessão e permissão, perfeito? Apenas da execução, perfeito? Apenas da execução de determinado serviço público, a pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços. Também denominada descentralização técnica. Não é serviço, outorga ou serviços. Então veja ali, outorga ou serviços é por lei, certo? Então a delegação não é por serviço. Então veja aqui, descentralização por delegação, que é o caso em tela, ato ou contrato administrativo. Descentralização por outorga, que é por lei, ou serviço, também chamado de funcional, também chamado ou técnica. Então, aqui por serviço, também denominada técnica. Então, ele colocou aqui, serviços e técnica. Se o cara soubesse parte da doutrina ou outra parte da doutrina, ele conseguiria responder por aqui. Se ele não soubesse, ele ia responder contrato administrativo, eu não faço por outorga, que é por serviço. Então, tinha que entender ou serviço ou descentralização técnica tratam-se da descentralização por outorga, certo? São sinônimos. Então, guarda, outorga por serviços ou por descentralização técnica, perfeito? Descentralização técnica, eu imagino o seguinte, departamentalização, vou criar a Anvisa para cuidar da área de saúde, por exemplo, a ANP cuidar da área de petróleo. Então está ocorrendo o quê? Uma descentralização, a criação de uma autarquia, nesse nosso exemplo, então uma descentralização técnica, perfeito? Então não é por contrato e também não é por ato administrativo. Então aqui em cima é o quê? Por delegação, meu item está errado. Questão 10. O fato de uma autarquia federal criar em alguns estados da federação representações regionais. Uma autarquia, uma pessoa jurídica, vai falar de descentralização. Perdão. Desconcentração, perfeito? Se não falar isso, está errado. Representações regionais para aproximar o poder público do cidadão, caracteriza o fenômeno chamado de descentralização? Não, desconcentração. Aqui até eu estava errando aqui. Desconcentração, porque uma só pessoa jurídica, perfeito? Questão número 11. A desconcentração, eu vou pensar o que? A desconcentração, uma pessoa jurídica. Administrativo consiste no desmembramento de órgãos públicos. Está desmembrando o órgão público, uma pessoa jurídica ainda? Sim. Criação de diversas pessoas jurídicas. Perfeito? Está errado. Diversas pessoas jurídicas não é a desconcentração, e sim a descentralização. Então, as quais se distribuem competências, Então, tá errada essa questão aqui, porque ele está invertendo os conceitos. Questão número 12. Descentralização
duas pessoas jurídicas. É a distribuição de competências de uma, tá certo? Tá, de uma pessoa para a outra são duas. De uma para a outra. Então, uma pessoa jurídica mais uma pessoa jurídica, certo? Descentralização de uma para outra, duas pessoas jurídicas, correta a questão aí. Questão 13. A descentralização administrativa. Então vai ocorrer o quê? Tenho duas pessoas jurídicas, certo? Ocorre quando as atribuições de que os entes descentralizados exercem têm o valor jurídico que eles emprestam ao ente central. Então está dizendo que o ente central, a União, emprestou para uma pessoa jurídica, exemplo, uma autarquia aqui, certo? Certo. E decorre desse ente. Nessa situação, o que existe é uma criação de entes personalizados. Está sendo criado um ente personalizado? Sim. Com o poder de autoadministração, ok? E a capacidade de gerir seus próprios negócios, ok? Mas com subordinação à lei. Olha só, isso aqui é um peguinho. Quando você coloca, bate o olho e vê mais com subordinação, se você parar de arriscar, você vai errar a questão. Porque é subordinação à lei, tem subordinação à lei? Óbvio que tem. Não tem subordinação ao quem? Ao ente central. Mas o ente centralizador tem subordinação à lei? Perfeito. Ao ente central tem o quê? Controle finalístico. Existe controle finalístico? Existe, certo? E existem regras impostas pelo ente central? Existem, certo? Mas não há o que se falar no quê? Em hierarquia, não há o que se falar em subordinação, certo? Mas esta subordinação é subordinação à lei, beleza, meu povo? E as regras impostas pelo ente central. Tem as regras? Tem, correto. A questão está certinha aí. Questão 14. Ao criar uma autarquia responsável pela política de saneamento básico, criei uma autarquia, eu estou falando uma descentralização. É isso que a questão tem que trazer, ok? Então, que integrará a administração indireta estadual, o governo, determinado estado da federação, estará então promovendo a descentralização e não desconcentração. Então, por isso, o meu item está errado, perfeito? Questão 15. Sem razão do grande número de contratações realizadas pela União, foi criado um Ministério de Aquisições. Então, a União, dentro da União, tem um ministério. É uma única pessoa jurídica. Então, é o quê? Uma desconcentração. Então, vamos ver se ele está falando isso. Foi criado um ministério, ter-se-á nessa situação exemplo do fenômeno chamado de desconcentração administrativa. Perfeita questão? Perfeita questão aí, ok? Questão número 16. Questão número 16, acho que a gente vai ficar por aqui, ok? Vamos fechar 15 em 15 aí para ficar mais fácil para vocês, beleza? Um abraço, toma um café aí, uma aguinha e volta na sequência aí. Um abraço, até mais.